Olá, turmas lindas do primeiro ano, professor presencial, bem-vindos para mais uma aula de arte. Meus queridos, estamos então na unidade 2, abordando aí vários temas, finalizamos então sobre a história do teatro e vamos dar sequência, vamos falar da história da música. Então vamos abordar esses temas, dando sequência em 2, 3 aulas, para a gente estar discutindo bem, falando sobre o contexto histórico e também das características desse estilo. No caso, nesta aula será sobre história da dança. Então, queridos, estamos estudando os temas aí de forma bem mais tranquila, porque são temas geralmente dando sequência em outras aulas, para que a gente possa fazer então uma discussão e reflexão bem tranquila, certo? Então vamos lá, vamos dar início nesta aula, aula 24.1, com a temática História da Dança, parte 1. Isso quer dizer que teremos outras aulas. Vamos falar, então, das características, do contexto histórico da dança. Só que a dança que vamos falar, o tema desta aula é a dança clássica, ou balé, certo? Então, vamos lá estudar um pouquinho sobre o balé. Mas antes, iniciamos com uma atividade interativa, no qual eu peço para vocês fazerem uma reflexão. Na verdade, aqui vai ser uma roda de conversa. Estudantes, sei que muitas vezes vocês não conseguem parar. Na verdade, os tempos de aula é muito corrido, muito rápido, tem que assistir a aula. Mas eu propus, fiz uma proposta de atividade roda de conversa, no qual vocês podem sentar em forma de círculo e fazer discussão. A partir naquele momento que vocês têm os 20 minutos para fazer as atividades, certo? Então, vocês podem estar adaptando essa atividade, substituindo a atividade escrita. Caso queiram fazer, não tem nenhum problema, podem fazer as atividades escritas também. Tá? Então, professor, o senhor pode fazer um momento aí com os alunos para uma roda de conversa. Vamos para a pergunta. Vocês podem discutir sobre, os alunos dar a sua opinião, refletir sobre também que conhece sobre dança e falar sobre, no ponto de vista de cada um. Que contribuição a arte pode trazer para a compreensão do mundo, dos seres humanos e de suas relações? Certo, estudantes? Nosso tema é sobre dança. Nós estamos falando aí das várias linguagens, teatro, música, dança, vamos ainda falar sobre a música também. Porém, agora eu faço essa pergunta mais geral sobre, no seu ponto de vista, quais as contribuições a arte pode trazer para a compreensão do mundo, dos seres humanos e de suas relações. Então, vocês podem fazer essa roda de conversa no momento das atividades, para refletir, discutir, os alunos fazerem aí também, trazerem os seus pontos de vista sobre essa questão. Muito bem, vamos falar então um pouco da origem da dança. Nós sabemos que, pelos registros da pintura rupestre, que a dança já ocorre na sociedade desde o período pré-histórico. Isso mesmo, estudante. Desde lá dos grupos primitivos, se eles já desenvolviam pintura em cavernas, se eles já produziam objetos, confeccionavam objetos para sua sobrevivência, para sua utilidade. Então, dançar também não fica muito difícil, Como entender que eles também já desenvolviam música, dança. Pela imagem aqui que vocês estão vendo, temos então levantamos essa hipótese de que, sim, a dança, em suas diversas manifestações, está de tal modo ligado à raça humana, que só extinguirá quando essa deixar de existir. Então, enquanto houver sociedade humana, vai haver música, dança, toda manifestação cultural, que é produzido por nós. Cultura só é produzida por nós, humanos, porque nós transformamos o tempo todo, mudamos as coisas o tempo todo, mudamos o nosso modo de agir, de pensar, produzimos, reproduzimos, construímos, certo? Então, a dança faz parte, então, da cultura humana.
A dança, a arte de mexer o corpo através de movimentos, ritmos, criando uma harmonia própria. É uma das formas de comunicação mais antiga que existe. A dança é uma forma de comunicação? Sim, porque movimenta o corpo, né? O nosso corpo emite linguagem. Nós podemos, por meio de um movimento, de uma expressão facial, emitir uma comunicação, como, por exemplo, tristeza, cansaço, alegria. Né? Então, o nosso corpo ele é uma forma de comunicação também, um instrumento para comunicação. O corpo, então, é o principal instrumento da dança. O foco dado a ele muda constantemente nas diversas manifestações. Então, as danças também variam de cultura para cultura, os estilos, está alinhado ao estilo de música, certo? Então, podemos dizer que o surgimento das danças em grupo aconteceu através de quê? Rituais religiosos, nos quais as pessoas faziam agradecimentos, pediam aos deuses, sol e a chuva. Né? Então, a dança era uma forma, né, de fazer homenagem ou fazer um pedido aos deuses, como o sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, há 2.000 anos antes de Cristo. Então, podemos dizer há mais de 4.000 anos. Certo? Aqui nós estamos vendo as pessoas em movimento, né, nessa imagem. Aí, como se eles estivessem fazendo movimentos de dança. Então, estudante, aí observamos, né, por meio... podemos dizer que a dança já existe desde os primeiros povos, né? Antigos não, primitivos, identificamos como a pré-história como povos primitivos, porém, é uma sociedade no qual tiveram muita criatividade, produziram objetos, deram nome a muitos animais e plantas, né? Então, eles catalogaram plantas, tanto como a flora como a fauna. Então, foram povos muito inteligentes. Desenvolveram instrumentos para ali o seu meio de sobrevivência. E a dança, assim como eles faziam rituais de caça, rituais de agradecimento aos deuses, né, que até então eles tinham como deus o sol ou a chuva, ou enfim, também danças para pedir, né, a chuva. Enfim, então, desde os primórdios, né, já havia dança como rituais, certo? Seguindo, então, vamos para a tela, já dando início sobre a dança clássica. Vamos falar da dança clássica, vamos dar esse salto, né, lá da dança dos povos primitivos e já falar da dança clássica, o balé. Porém, houve, né, danças em todas as civilizações. Estudantes, né? Nós sabemos que lá os egípcios, os gregos, os romanos, no período medieval, havia estilos de danças, sejam danças para homenagem, né, aos santos, a Deus. Os judeus também tinham uma forma de homenagear, agradecer a Deus, né, por meio da dança. Então, sempre houve na sociedade o uso de instrumento musical e, ao mesmo tempo, danças, né, estilos de danças, várias formas de dança. E aqui, o balé clássico, quer dizer, uma dança clássica, uma dança com uma música clássica, por meio do estilo de música clássica. O foco é o quê? A destreza do bailarino e a capacidade técnica que o corpo desenvolve e apresenta na execução de movimentos de alto nível de dificuldade. Então, o balé não é nada fácil, é ficar em pé. A ponta dos pés tem que ter muita habilidade técnica, também peso suficiente para isso, né? Bailarinas, geralmente, elas são corpos bem esbeltos, porque precisa movimentar. Por exemplo, uma mulher da minha altura, um bailarino não conseguiria me pegar, né? No movimento lá de jogar para cima, com certeza eu cairia no chão.
devido ao meu tamanho, ao meu peso, então eu não seria uma bailarina com a minha estrutura física. Então, nós podemos observar aqui, ó, o estilo das bailarinas. Roupas muito leves, né? Meias, sapatilha muito leve para permitir ali o movimento corporal. Então, é um estilo de dança surgido na Europa, Itália, no período renascentista do século XVI e no restante da Europa nos séculos seguintes. Nas evoluções, a busca, expressão dramática, uso de temas e simplicidade nos gestos. Então, o balé é uma forma de representação também de gênero, um gênero, né? Apesar de ser por meio de movimentos corporais, ou seja, dança, sempre há uma história ali por trás, né, dessa dança. É característica do balé clássico a figura da bailarina, que dança em sapatilhas de ponta, como já comentei com vocês, uma sapatilha muito leve, flexível, para permitir os movimentos aí da bailarina. E trouxe para vocês uma artista, não podemos deixar de falar de Ana Botafogo, né? Uma bailarina brasileira muito famosa, sempre ouvi falar sobre ela desde criança. Desde 1981, é a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Já se apresentou na Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, considerada, então, uma das bailarinas mais importantes do país. Ela já interpretou importantes obras, como O Quebra-Nozes, Gisele, Romeu e Julieta, Dom Quixote, O Lago do Cisne, Zorba, o Grego, A Megera Domada e muitos outros. Falei para vocês que o balé, ele por trás, ele tem ali um gênero textual, como nós podemos ver, Romeu e Julieta, romântico, né? Um gênero romântico. Aqui uma foto dela já na idade atual, né? Então, uma homenagem aí à bailarina muito importante, aí que levou o nome do Brasil para outros países. Porém, trouxe outra bailarina também muito reconhecida, Mercedes Batista. Ela também se destaca no balé porque foi a primeira bailarina clássica negra brasileira. Olha aí que importante, representando então a cultura brasileira. É a primeira a passar no concurso, exigente concurso, e fazer parte do corpo do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, aqui uma foto dela enquanto mais jovem, aqui uma foto mais atual. Ela uniu sua formação erudita com a valorização da cultura negra, lançando então o balé afro, voltado para o estudo e movimentos ritualísticos do candomblé e das danças folclóricas. Então, a Mercedes Batista, também uma renomada bailarina afro-brasileira. Então, faz-se necessário trazer aqui e homenagear essa bailarina que representa a cultura brasileira, afro-brasileira. E não posso deixar também de falar de Ingrid Silva, nossa bailarina mais jovem, também renomada. Ela é a bailarina brasileira que foi do projeto social Dançando para Não Dançar, na Vila Olímpica da Maré, até o cargo de primeira bailarina da companhia Dance Theatre of Harlem, em Nova York, onde trabalha até hoje. Ela não está no Brasil, mas ela representa o Brasil lá nos Estados Unidos, também com a sua habilidade de dançar, então, balé clássico. Não sei porque aquele texto está ali, mas vamos lá, esqueceram de excluir. Uma curiosidade, vamos ver uma curiosidade. Os benefícios físicos e mentais do balé. Muito bem, estudante. Não podemos deixar de falar dos benefícios, né? Não só do balé, mas de qualquer tipo de dança, de atividade física, o quanto contribui para a nossa saúde mental. Isso mesmo, certo? Movimentar, depende do qual tipo, né?
pode ser caminhada, pode ser atividade física numa academia, pode ser atividade ao ar livre, pedalar, qualquer tipo de atividade que você fizer, qualquer um de nós fazermos, vai contribuir para a nossa saúde física, melhora a nossa circulação, batimentos cardíacos, melhora o ânimo, né? A gente sente vivo, sente o nosso corpo, o movimento, traz esse sentimento de que estamos vivos. Então, seja dança, seja atividade física, vai contribuir para a nossa saúde. Mas vamos para a tela e vamos ver qual é a contribuição quais os benefícios físicos e mentais do balé. O balé traz os seguintes benefícios físicos e mentais para quem o pratica, né? Além de incentivar a postura e aumentar a flexibilidade, com certeza, ficar de pé em cima da ponta dos dedos quer dizer que a pessoa tem muita flexibilidade, né? A prática auxilia no tratamento de desvios posturais, como lordose, escoliose e de problemas nos joelhos e nos pés. Quanto à saúde mental e emocional, o balé traz autoestima e autocuidado aos dançarinos, bem como concentração e conhecimento sobre o próprio corpo. Como eu disse, né? Não só o balé, mas outro tipo de dança. Aqui eu trouxe 2 homens dançarinos, Arthur e Carlos, também brasileiros, 2 bailarinos que representam aí a cultura brasileira. Então, meus queridos, não só como o balé, mas outro tipo de dança ou atividade física, vai contribuir para a nossa saúde física, mental e emocional. Eu tenho uma amiga que foi recomendado pelo psiquiatra, né, psicólogo dela, a fazer balé. Então, ela não fazia o balé como para uma dança profissional, fazia o balé para trazer a autoestima, o autocuidado, e a concentração e o conhecimento do próprio corpo. E, com isso, contribui para a saúde mental. Muito bem, então, quem puder fazer qualquer tipo de dança ou atividade física, faça, que é muito importante. Vamos fazer, então, uma conexão com arte e saúde. E já trago essa expressão, dance mais. Com as facilidades da vida contemporânea, as pessoas estão o quê? Se movimentando cada vez menos. Isso é verdade. Então, com o sedentarismo, né, na atualidade, as pessoas ficam muito tempo. Qualquer atividade laboral, as pessoas ficam muito tempo sentadas. Se fizermos uma pesquisa com a maioria dos profissionais, muitos estarão sentindo dores locais, ou nos braços, ou nos dedos, ou nos pés, devido ao sedentarismo. Ficar muito tempo sentado na frente do computador. Estudante, vocês ficam até 3h30, muitas vezes, certo? Um intervalo pequenininho. E aí, se você chega em casa, vai ficar o resto da tarde, da manhã, ou muito tempo na televisão, então já é considerado um sedentarista, uma pessoa sedentária, né? Então é importante fazer o quê? Caminhar, andar de bicicleta, se movimentar, certo? Para que a gente possa ter mais saúde física. Então vamos para o texto, vamos ver por que é importante movimentar o corpo. Então, devido ao sedentarismo, o resultado são doenças ligadas ao sedentarismo, que pode ser primeira coisa, obesidade, né? Quem não tem muito movimento, só se alimenta de comidas com alto valor calórico e não se movimenta, não queima gordura. Então, essas doenças ligadas ao sedentarismo podem ser pressão alta, obesidade, até muitas vezes gordura no sangue, colesterol, ou diabetes, e muitas outras doenças, né? Como a baixa estima, a falta de interesse de fazer qualquer atividade, falta de estímulo para estudar. Então, pode contribuir para várias doenças. Então, dançar faz bem à saúde, porque em qualquer tipo de dança escolhida são realizados movimentos diferentes dos realizados no dia a dia.
Ao dançar, usa-se capacidade motora de criar movimentos e mental de concentração, memória e imaginação. Então, por isso que tanto fazer dança, atividade física, estudar, que exige capacidade mental, concentração, memória, imaginação e movimento corporal, tudo isso contribui para a saúde. Estudar, então, também é saúde mental. O lado psicológico é beneficiado através do criar, expressar-se, fruir. Fazer arte é sempre muito saudável. Então, seja dançar, seja movimentar, seja fazer qualquer atividade que permita que você tenha concentração, imaginação, criatividade, memória e movimento, então vai ser sempre saudável. Muito bem, estudantes, vamos responder um quiz, vamos ver se você compreendeu o que nós discutimos durante a aula. Quais características da dança clássica? Então, aqui deixa eu colocar aqui a nossa canetinha. Aqui é a opção B, tá? Então, nós temos duas opções. Quais características da dança clássica? As práticas, apresentações podem ser feitas de maneira autônoma, independente, e também intercalada dentro de uma peça teatral ou ópera, com finalidade de enriquecer o espetáculo. Cada movimento requer somente concentração dos bailarinos, já que os movimentos não precisam ser realizados com máxima coordenação, precisão. Então, já dá para entender que a resposta correta é letra A. Muito bem, estudantes. Porque nós sabemos que o teatro, a dança clássica, ou o balé, né, é, então, uma representação também teatral, ou ópera, com finalidade de enriquecer o espetáculo. Muito bem, a próxima. As danças têm suas origens mais longínquas nos primeiros séculos da Idade Média ou em civilizações e culturas mais antigas ainda? Será que foi na Idade Média ou em civilizações e culturas mais antigas? Parabéns para quem acertou. Vamos para a questão 3. O que é linguagem corporal? Então, estudante, não é difícil você entender. Nós já falamos aí que o corpo fala, o corpo tem uma linguagem, certo? Conforme a gente se movimenta, conforme a nossa expressão facial e corporal, nós estamos emitindo o quê? Linguagem. Estamos falando algo. Pode ser alegria, tristeza, cansaço, enfim. Então, a pergunta é, qual é a linguagem corporal, né? O que é linguagem corporal? Então, temos duas opções. É a expressão corporal que abrange vários planos? Ou é só um movimento corporal em só um ângulo? Será que o movimento corporal só ocorre em um ângulo? Então, vocês já sabem, conseguem responder. Né? Porque dançar envolve vários movimentos, que pode ser uma dança clássica como o balé, representar também um gênero textual, né? Um gênero teatral ou ópera, enfim. Então, isso porque, por meio da dança, o corpo emite linguagem. Vamos para a resposta. Vamos dar uma olhada aqui. Resposta, então, letra A. Expressão corporal que abrange vários planos, ou seja, vários ângulos, vários movimentos, né? Não somente um só movimento, um só ângulo. Muito bem. Vamos para uma atividade interativa. Nós fizemos inicialmente, vocês tiveram o quê? Vocês tiveram, durante a aula, no início da aula, um momento para fazer uma roda de conversa. Nessa roda de conversas, vocês iriam refletir, conversar, né, sobre qual a contribuição da arte, né, para o meio social, para a nossa aprendizagem, né? Será que a arte contribui, então, para compreender a sociedade, a cultura, as mudanças sociais? Vocês ficaram de refletir sobre isso, não é verdade? Então, estudante, é importante que vocês compreendam que a arte, né, o ensino da arte, que abrange vários temas, várias linguagens, no contexto histórico, social, cultural, filosófico, econômico e político.
Isso mesmo, vocês perceberam que em todos os estilos, né, que surgem nos períodos, desde o período primitivo com a arte rupestre, há, então, inserida ali naquela produção, saberes, né, que fazem sentido aos próprios pessoas que fizeram, ou seja, os artistas, né? Apesar que no período medieval as pessoas não tinham a consciência de que faziam arte, mas eles produziam. Certo? E nos outros períodos não havia a figura do artista, como, por exemplo, no período antigo, né? Os egípcios produziam pintura, escultura, ornamentavam os palácios, vasos, produziam, né, vasos, esculturas, faziam trabalhos de arquiteturas maravilhosos, porém eles não tinham essa consciência da arte, né, desse conceito de arte. Porém, produziam materiais maravilhosos que eternizaram, que até hoje serve aí como instrumento, né, de informação de como que era aquela cultura, né, sua linguagem, sua religião, seu modo de vida. Certo? Então, a pergunta é a seguinte. Vamos para a pergunta. Eu trago para vocês a pergunta feita nessa atividade interativa. Foi perguntado: que contribuição a arte pode trazer para compreender o mundo, os seres humanos e suas relações? Então, antes da gente olhar o texto, né, o quanto que o ensino de arte, né, vou falar do ensino porque é o que vocês têm aqui, o componente de arte, que faz parte do currículo do ensino médio, porém esse componente ele está no currículo desde o fundamental, aliás, desde os pequenininhos, né? As criancinhas já fazemos trabalho com arte com as crianças, desde o pintado, o moldado, do desenhar, né? As crianças gostam muito, né? Desde das outras áreas, os outros níveis de formação, ensino fundamental 1, 2, e agora no ensino médio vocês ainda estão estudando o componente de arte. Então, qual é a contribuição da arte para compreender o mundo, né? Para compreender a sociedade e nós mesmos? Né? Você acha que tem alguma contribuição? Qual foi a discussão que vocês fizeram aí? Vocês concordaram um com os outros ou não houveram concordância? Vocês acham que não precisa aprender sobre arte? Porque, tudo bem que muitas vezes o currículo ele traz muito conhecimento conceitual, pouca produção prática. Não é verdade? Precisaria fazer mais atividades práticas. Sempre eu trago entre uma aula ou outra uma atividade prática para você experimentar o produzir, o fazer, né? Expressar, aliás, a sua criatividade. Então, podemos dizer que, além desse conhecimento conceitual, né, os conceitos teóricos dentro da história da arte e também nos vários estilos artísticos, as produções dos artistas famosos, os populares, né, vocês estudaram sobre a arte popular, olha o quanto é importante, né, representar naquele objeto aquele modo de vida, aquela subjetividade, aquela forma de interpretar aquela realidade. Então, a arte tem contribuição, sim, para compreender o mundo de forma geral, as pessoas, sua cultura e a forma, né, que as pessoas têm de expressar quem elas realmente são, quem nós somos. Vamos lá, vamos dar uma olhada então na tela, no texto que eu trago para vocês sobre... Porém, vocês podem fazer suas próprias reflexões. Então, por meio das representações artísticas, o homem pode compreender as características próprias de um momento da sociedade. Então, está ligado ao contexto histórico, certo? Então, por meio da arte, assim como as outras áreas de conhecimento, história, filosofia, sociologia, nós podemos compreender as características de um determinado momento da sociedade, momento histórico. É uma forma de manifestação social, interligado ao social, porque todas as produções envolvem o quê? Questões social, não é verdade? Ou seja, religião,
ou seja, a política, o sistema político, filosófico, também cultural, seja a dança, a música, a literatura, certo? Então, sempre vai trazer à tona também as manifestações social que está ligada à cultural. A tarefa do artista é expor ao seu público a significação ou significado, certo? Profundo dos acontecimentos. É claro que nesse significado está ligado na visão do artista, a ideologia, a visão de mundo dele. Porém, com base, né, em fatos, acontecimentos reais ou imaginário, fazendo-o compreender claramente a necessidade e as relações essenciais entre o homem e a natureza. Então, o homem sempre se relaciona com a natureza. Mas como assim, professor? Nós nos relacionamos com a natureza por meio da produção, né? A produção utilizamos da matéria-prima da natureza. Lembra na arte popular? Usa o barro, usa a semente, usa as folhas, né, o capim, as folhas da palmeira e produz objetos para utilizar. Então, o homem se relaciona com a natureza, porque ele usufrui do material disponível na natureza, podendo ele também até contribuir para destruir a natureza, e não é essa a visão, né? Se usar a natureza com inteligência, com a visão de subsistência, né? Ou seja, utilizar sem danificar. E entre o homem nas questões políticas, filosóficas e sociais. Então, estudante, há toda essa relação, né? A contribuição da arte envolve todas essas questões: significado, relação do homem com a natureza, o homem nas questões políticas, filosóficas e sociais. Então, meus queridos, podemos concluir. Espero que vocês tenham feito esse momento de reflexão, que vocês possam dar a sua opinião também, certo? Ter essa capacidade crítica, né, em relação a uma área de conhecimento. Essa mesma reflexão vocês podem fazer em outra área de conhecimento, na filosofia, na sociologia, na história. É preciso questionar por que essa ciência existe, qual a contribuição dessa ciência para a nossa formação. A gente ouve muitos alunos falarem: esses conteúdos, não vou usar nunca esses conteúdos de matemática, ou esses conteúdos de língua portuguesa, né? A maioria dos conteúdos abordados, a gente pensa que não vai utilizar. Podemos sim utilizar, dependendo da área que você for se formar, né? Você vai utilizar sim. Por isso que o ensino médio agora vem reformulando o currículo de forma que o aluno escolha a sua área de interesse. Então, se você gosta de arte, gosta das áreas humanas, você pode escolher qualquer uma dessas áreas aí que trata das questões sociais, humanas, da produção artística. Dentro da arte tem várias outras áreas: teatro, música, né? As pessoas que têm formação em música, formação em dança, design, a pintura plástica, escultor, né? Escultor que pode utilizar diversos materiais para fazer escultura, como metal, o barro, a madeira, enfim, tem uma diversidade de áreas que você pode atuar no campo da arte. Então, você tem já ir pensando aí na área que você tem interesse, tudo bem? Então, vamos para a tela, vamos concluir. Vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Finalizamos, então, com esse momento que vocês tiveram como roda de conversa. E aqui nós temos as referências que utilizamos durante a aula. Concluímos, então, meus queridos, esta aula e vamos dar continuidade estudando sobre a história da música. Fizemos aí uma introdução, né, da dança no período antigo, no período histórico, porém não aprofundamos muito, né? Não vamos trazer ali como foi, o que foi, quem fez, quem não fez dança. Enfim, contextualizamos de forma geral
Aí já iniciamos com o estilo da dança clássica. Vamos falar de outros estilos até o período contemporâneo. Tudo bem? Então, vocês vão aprender muito sobre dança, depois sobre também história da música, e vamos dar continuidade, já quase finalizando essa unidade, estamos mais na metade das aulas, estamos na aula 24. São mais ou menos até a aula 30, por aí, não estou lembrada. Mas, enfim, são poucas aulas, já estamos para concluir, e aí vocês irão finalizar com sucesso essa unidade 2. Tá? Obrigado pela atenção e aguardo vocês na aula de revisão. Até lá!